Boa tarde, ou melhor, boa noite. Gostaria de dar as boas-vindas a vocês ao Bascom Palmer e espero que todos aproveitem o curso. Obrigado, Dr. Mello, foi uma excelente apresentação. Agora, a minha tarefa é mostrar a vocês como o laboratório de microbiologia ajuda os médicos e oftalmologistas a tratar das infecções oculares ou se tornar um perito em infectologia. Primeiro, vou mostrar uma visão global da microbiologia ocular e enfocar alguns aspectos importantes da microbiologia e oftalmologia e compartilhar nossa experiência no Bascom Palmer. A microbiologia ocular tem a ver com os micro-organismos que colonizam, invadem, infectam e danificam o tecido ocular. E esses incluem as bactérias, os vírus, parasitas e fungos. Entre os mais comuns dos micro-organismos bacterianos estão o Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis, Streptoneumónia, Haemophilus influenza, Pseudomonas aeruginosa. É interessante que não importa onde as pessoas estejam, estes são os micro-organismos mais comuns. Podem ser diferentes ao prevalecer em algumas regiões e também por idade. Por exemplo, as infecções oculares pediátricas são associadas ao Streptococcus pneumonia ou Haemophilus influenza. Alguns dos patógenos de fungos mais comuns que os oftalmos encontram são Fusarium, Aspergillus, Candida albicans e Candida parapsilosis. Isso é em âmbito mundial e a prevalência pode ser diferente, dependendo da área onde você vive. Por exemplo, na América do Norte, o Canadá tem mais fungos. No sul da Flórida é o Fusarium, e acho que no Brasil a espécie Fusarium também é a mais comum. Alguns dos vírus mais comuns são os vírus da herpes, que incluem o HIV-1, HIV-2, citomegalovírus e VZV. O HIV ainda é um problema em algumas regiões do mundo, inclusive em algumas partes dos Estados Unidos. Os vírus são responsáveis por muitas das misérias da vida humana, e a mais comum é a infecção ocular. Os parasitas mais comuns são a Acanthamoeba, que é raro, mas é um dos mais devastadores organismos. Microsporidia não é mais vista desde a redução do HIV, mas na Índia é um patogênico emergente e, em algumas áreas, é associado a problemas imunológicos e de contaminação do solo. Demodex também é um organismo comum em blefarite. Há dados informando que também pode estar associado com micro-organismos adicionais que causam blefarite crônica. E este é a Acanthamoeba, o meu favorito. A do meio é Microsporidia, que pode ser detectada com coloração de Gram. Assim, o que os oftalmologistas têm que enfrentar? Dentre as infecções oculares mais comuns que os oftalmologistas encontram e têm que decidir se são infecciosas ou não, se devem usar antibióticos ou não, estão a blefarite, conjuntivite, dacriocistite, ceratite e endoftalmite. A conjuntivite é provavelmente a mais comum em crianças e adultos e, em geral, é a infecção mais comum em oftalmologia. Se vocês olharem para esta foto, como saber se é infecciosa ou não? Como vocês saberiam? Alguns dos isolados mais comuns da conjuntiva estão aqui. São os mais comuns no Bascom Palmer, mas se você fizer uma pesquisa no Brasil ou na República Dominicana, aparecerão os mesmos organismos, mas com a frequência e a ordem um pouco diferentes. O gram-positivo mais comum no Bascom Palmer continua a ser o Staphylococcus aureus, e quando você vê uma resistência emergente em volta dele, isso pode ser um problema. Isso é seguido pelo Haemophilus influenza e Pseudomonas aeruginosa como causa secundária relacionada aos cuidados da saúde, provavelmente uma etiologia secundária devido à exposição a cuidados da saúde. A clamídia ainda é um problema nos Estados Unidos. No sul da Flórida temos 5% da cultura positiva, o que é alto. Strep serratia marcensis, Strep pneumonia e adenovírus estão entre os isolados mais comuns que vemos para conjuntivite. Ceratite bacteriana.
Nossos isolados da córnea mais comuns são Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, de novo, Fusarium e herpes, junto com 2 streps, Serratia marcensis e Streptococcus viridans, que estão aumentando. No geral, vemos gram-negativos em Miami, que são os mais comuns, seguidos pelos gram-positivos e depois fungos. Infecções micobacterianas. Vemos muitas dessas infecções principalmente associadas ao uso das lentes de contato, mas também a trauma. Mas é surpreendente de ver o aumento relacionado a lentes de contato. Endoftalmite é provavelmente a infecção mais temida para oftalmologistas. É preciso entender e identificar as bactérias e os organismos mais comuns responsáveis pela endoftalmite. Para tratar bem, é preciso conhecer o inimigo. De novo, os gram-positivos são os mais comuns. Entre eles estão os coagulase negativo, Staphylococcus e, para nós, o Staphyloepidermidis. Há umas 29 espécies e o Staphyloepidermidis é o mais comum. 57% de todos os organismos recuperados de isolados de endoftalmites aqui são gram-positivos. E vocês sabem, seja na Europa, Austrália e Brasil, os gram-positivos ainda são a bactéria mais comum encontrada de isolados de endoftalmite. Assim, vocês têm que ter certeza de que tem uma terapia ou, se quiserem prevenir, que tenha droga eficaz contra gram-positivos. Vemos um aumento de enterococcus para endoftalmite. Como o laboratório de microbiologia pode ajudar os oftalmologistas a ter sucesso no tratamento de doenças infecciosas oculares? Como ajudá-los a ficarem informados sobre resistência antibiótica, como desenvolver um plano para stewardship? O laboratório pode ajudar o médico a decidir se o paciente está com uma doença infecciosa, se é infecciosa ou não. Podemos também ajudar fornecendo um diagnóstico definitivo. Algumas vezes vocês podem achar que um paciente está com herpes, ou talvez possa ser acanthomeba, ou talvez seja bacterial, ou talvez não. Podemos ajudar orientando na terapia adequada. O laboratório de microbiologia pode ajudar a analisar tendências emergentes. Um fato interessante: nesse ano, na academia, fizemos uma pergunta para um grupo de oftalmologistas. Quantos de vocês fazem culturas? Cerca de 80% deles faziam cultura, mas somente uns 36 ou 37 tinham por rotina fazer cultura. E isso por causa do surgimento de antibióticos de espectro amplo, talvez como fluoroquinolonas. Assim, em vez de cultura, eles tratavam primeiro e depois faziam a cultura. Agora, quantos de vocês aqui fazem cultura rotineiramente? Uau! E quantos nunca fazem cultura? Estamos entre amigos, é apenas para ter uma ideia. Vocês nunca fazem cultura? Quantos fazem cultura quando o antibiótico falha? Quantos não têm acesso ao laboratório de microbiologia? Em geral, vocês se encaixam na categoria dos que não usam laboratório de microbiologia. Então, vai ser um problema para mim convencer vocês de que talvez possamos ajudar a tratar melhor seus pacientes. Foi feito um estudo na Baylor em 2007 para determinar a precisão do diagnóstico clínico comparado ao do laboratório. Foi descoberto que oftalmologistas competentes puderam definir a etiologia infecciosa nos seus pacientes 76% das vezes. Puderam prever pseudomonas se o paciente já apresentava úlceras, nesse caso, 65% das vezes. Para outras bactérias que realmente incluíram organismos gram-positivos, eles puderam prever com precisão de 48% das vezes, e para fungos, 45%. Para acanthomeba, 89% das vezes, mas isso porque o paciente estava no último estágio com os abscessos. Talvez o diagnóstico clínico possa ter um pouco de orientação do laboratório. Mesmo se vocês pré-tratarem o paciente, o laboratório pode ajudar a determinar
se o organismo ainda está lá, se o antibiótico é o adequado. No estudo que fizemos no Bascom Palmer em 2009, com 120 pacientes, um pouco mais de 120, divididos em grupo tratado e não tratado, para ver se podíamos recuperar algum organismo depois dos pacientes tratados. A maioria foi tratada com fluoroquinolonas e monoterapia, e a taxa de cultura positiva entre os que foram tratados foi de 16% contra 34% para aqueles não tratados. Quais são as ferramentas que o laboratório de microbiologia usa para complementar o diagnóstico clínico? As ferramentas incluem coloração, que pode determinar o tipo de micro-organismo que está no tecido, que está infectando o paciente e causando o problema. Também pode dizer o tipo de células inflamatórias, se há uma predominância de leucócitos, ou se há eosinófilos, ou qualquer outro organismo. As culturas podem dar um diagnóstico definitivo, podem ser usadas uma variedade de culturas para identificar bactéria, fungo, virose ou parasitas. Depois, após isolar o patógeno, como estamos dando enfoque aqui às bactérias, então, para fazer um teste de sensibilidade in vitro para analisar a eficácia in vitro da droga, e, dependendo do resultado, fazer a recomendação ao oftalmologista. A chave é a coleta do material. Ele deve ser coletado diretamente da fonte e deve ser entregue de imediato ao laboratório de microbiologia. Algumas das chaves principais são: quando coletar o espécime. Idealmente, o espécime deve ser coletado antes dos antibióticos, mas no caso aqui no nosso instituto, sabemos que isso ocorre muito raramente, porque 95% das amostras dos pacientes enviadas do atendimento de emergência, o paciente já estava em antibiótico. Portanto, se você planeja seu próprio laboratório ou está dando uma palestra, eu diria coletar o material dentro de 24 a 48 horas dos sintomas. Isso vale para laboratórios de microbiologia sistêmica porque você quer organismos sem qualquer exposição a antibióticos. A coleta deve ser antes dos antibióticos, porque a exposição a eles pode diminuir a recuperação do micro-organismo. Se isso ocorrer, a cultura resulta negativa. Tenha certeza de coletar a amostra correta. Recebemos membranas ou raspas de lesões de herpes. Não dá para obter nenhum vírus desse material, porque o vírus está morto. Para ter uma cultura positiva ou uma membrana positiva para herpes ou VZV, visto com mais frequência, é preciso ir aonde o vírus está, seja nas pústulas, essas são geralmente as pústulas. Se elas já tiverem secado, por exemplo, para herpes ou VZV, as suas chances serão muito baixas. Isso é o mesmo se você quiser testar para ceratite. Neste caso, nunca deve enviar conjuntiva para teste de ceratite. A segunda chave é assegurar que tem um bom espécime para análise microbiológica. Para isso, é preciso fazer a inoculação direta, ou seja, coletar a amostra e inocular o espécime na clínica. Isto porque as amostras oculares são muito pequenas. Vocês sabem que quando fazem a raspagem, a quantidade é muito pequena. Em vez de transferir da lâmina ou espátula e colocar num swab para depois enviar ao laboratório, é preciso inocular o meio diretamente, porque durante a transferência a perda de mais ou menos 50% do material, e o transporte também pode matar os organismos que são sensíveis a temperaturas. Então, esses são os 3 pontos. Por causa do volume pequeno, você pode melhorar a recuperação do organismo, especialmente se colocá-los diretamente no meio, especialmente os organismos fastidiosos, tais como hemófilos, não sobrevivem muito bem no transporte. E a Neisseria gonorreia também não sobrevive bem ao transporte. A terceira chave é: vocês precisam se comunicar com o seu laboratório de microbiologia. Se tiver um paciente com uma infecção e não sabe exatamente a causa, ele não responde ao tratamento, então é a hora de falar com o laboratório. Explicar o caso, dizer o antibiótico receitado,
se o paciente usa lentes de contato, se teve trauma, e pedir uma sugestão para o meio. Ou então dizer: acho que esse paciente tem isso. Como manusear o espécime? A comunicação melhora a recuperação do patógeno e também melhora a recuperação do paciente. Por isso dizemos que microbiologia ocular é diferente, porque os organismos que estamos avaliando são organismos vivos em replicação, e se colocados em um meio de transporte, eles podem se misturar com comensais. Então, antes de coletar a amostra, falem com o microbiologista, especialmente se for uma infecção rara ou se o paciente estiver em tratamento por longo prazo. Em geral, uma das principais ferramentas que usamos são os esfregaços. Eles são preparados com a coleta da quantidade adequada de material retirado da área da úlcera, ou também dá para usar pus, mas para a clamídia, por exemplo, e herpes, que são organismos intracelulares, será necessário ter raspas, será necessário ter células. A amostra coletada é transferida para a lâmina para envio ao laboratório, onde fazemos uma variedade de coloração, desde os fluorescentes para herpes ou clamídia e, claro, a coloração de Gram. A coloração de Gram pode dizer não apenas o tipo das células, o tipo de organismos, bactéria, mas também pode detectar fungo e algumas acantomebas. Leva cerca de 5 a 10 minutos do recebimento até a preparação. E a especificidade é de 95 a 100%. A coloração de Gram é importante porque pode identificar ou separar a bactéria em Gram positiva ou Gram negativa. É importante porque pode ajudar na seleção do tipo de antibiótico a ser receitado ao seu paciente. Alguns antibióticos possuem espectro estreito e somente serão eficazes contra gram-positivos, tais como vancomicina, ou outros que serão eficazes contra gram-negativos, como polimixina B. E, é claro, o grupo de espectro amplo, as fluoroquinolonas, que cobrem a maioria dos gram-positivos e gram-negativos. Os gram-positivos mais comuns, conforme o que foi comentado aqui hoje, são os Staphylococcus aureus, coco gram-positivo, Streptococcus pneumoniae, que é o do meio, e as espécies Bacillus no final. P. acnes é um gram-positivo e é um dos organismos emergentes na ceratite e conjuntivite. Mas também sabemos que é o organismo principal em endoftalmite crônica. Os organismos gram-negativos, e um dos mais comuns que vocês devem ficar alerta, são os Pseudomonas aeruginosa e Haemophilus influenza. Pseudomonas aeruginosa é o causador principal da ceratite nos Estados Unidos, mas também causa ceratite no mundo todo. Está mais associado com lentes de contato, mas também causa endoftalmite, conjuntivite, dacriocistite, e vamos começar a ver alguma emergência. E Neisseria gonorreia é também um organismo gram-negativo. Temos, mas é raro. Não vemos muito aqui no sul da Flórida, mas é cerca de 1%. E aqui, vocês já encontraram gonorreia? Não? E além disso, é uma doença sexualmente transmitida. A espécie Moraxella é uma emergente e está aparecendo mais em pessoas de idade. Moraxella cataralis, que era Neisseria cataralis, e, claro, a clássica Moraxella lacunata. Esses são gram-negativos e vocês querem selecionar um antibiótico que seja eficaz contra gram-negativos, ou de espectro amplo. Esses exemplos de esfregaços gram-negativos, em cima à direita, é Pseudomonas aeruginosa gram-negativo. Geralmente vem com muitos leucócitos e vocês não podem vê-los. Esses pontos pequenos, vocês podem ver? Esses pontos são os pseudomonas e a coloração de Gram. Se receber um raspado que o médico fez da córnea, você faz o esfregaço, a coloração de Gram, você pode dizer a ele: eu vejo organismos gram-negativos,
mas realmente não pode dizer eu vejo Pseudomonas aeruginosa. Porém, se você viu Streptococcus gram-positivo de forma lanceolada no esfregaço, você pode dizer a ele, eu vejo Streptococcus gram-positivo lanceolado e com 90% é Streptococcus pneumoniae. Este é um corante GIMSA que pode ser usado tanto para a inclusão de fungos ou clamídia. O corante GIMSA também pode detectar os eosinófilos e qualquer outro tipo de células inflamatórias, e combinado com a coloração GRAM, pode dar informações preliminares para os médicos sobre o que ocorre com este paciente. A suscetibilidade do GIMSA, pelo menos em nossas mãos, é cerca de 70% a 85%, mas a especificidade fica entre 95% e 100%, e o tempo de processamento desde a chegada no laboratório até o relatório ao médico é de 15 minutos. No geral, a relação entre o que vemos na coloração de GRAM e o que cultivamos no laboratório é maior do que 90%, isto é, com amostras coletadas corretamente. Vocês podem ver no outro lado, no gráfico de setor, que somente cerca de 62% dos esfregaços que recebemos são considerados adequados. Portanto, uma dica para vocês: tenham certeza de que coletam o tipo correto de amostra para esfregaços. Vemos leucócitos somente em cerca de 24% e rejeitamos cerca de 14% que são devolvidos como amostra inadequada. Portanto, se coletado corretamente, a coloração de GRAM pode dar muitas informações. Cultura. A cultura permanece o padrão de ouro para diagnosticar e confirmar as infecções oculares. Usamos uma variedade de meios para isolar bactéria, fungo e vírus. Como estamos falando sobre anti-infecciosos, iremos concentrar naqueles que usamos para a bactéria. O chocolate é, na verdade, sangue cozido e é para todos os organismos fastidiosos, mas serve para cultivar a maioria dos organismos que crescem no sangue. Mas também serve para hemófilos e nicíria. O hemófilos não cresce no sangue de ovelha. Não é possível recuperar organismos fastidiosos como hemófilos ou nicíria gonorreia no agar sangue de carneiro, mas é possível usar sangue de coelho ou de cavalo. Em algumas áreas do mundo é usado sangue de cavalo e de coelho em vez de sangue de ovelha. As placas de agar-sangue podem desenvolver quase que todos os organismos, exceto nicíria e hemófilos. Portanto, se você tiver uma placa de sangue, pode recuperar bactéria e fungo. A placa de swab é geralmente para recuperar fungo, tanto de cândida ou qualquer mofo. E aqui nesta placa vocês podem ver, é muito interessante. Não sei se talvez vocês não consigam ver muito bem. No topo, aquelas bordas um pouco fofas, aquilo é mofo. Mas à medida que eles vão mais fundo, abaixo, dá para ver uma infecção mista de cândida. Então, no geral, a cultura rotineira permanece um padrão. Nosso tempo de processamento vai de 24 horas para bactéria até 14 dias para fungo. E algumas vezes, para fungo pode levar 3 semanas. Na média, a micobactéria leva 72 horas. Sensitividade. Em nossas mãos, no mínimo 60% a 90%. Especificidade está entre 95% e 100%, mas os resultados dependem da qualidade e da quantidade da amostra. Depende de vocês. Vocês precisam enviar amostra suficiente com qualidade suficiente. Para testar conjuntivite, fazemos o GRAM e corante GIMSA, chocolate e sangue. E com esses dois, de chocolate e sangue, daria para recuperar os organismos mais comuns que há na conjuntivite: Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus e Haemophilus influenza.
O Gram e o Giemsa também indicam se é alérgico, infeccioso ou não infeccioso. Se não é comum, então adicionamos um DFA para a clamídia ou meio de transporte para a clamídia. Para a ceratites usamos Gram e Giemsa, chocolate, sangue, suave, saborô e caldo de tioglicolato. Esta é a nossa rotina. Isso significa que podemos recuperar bactéria e fungo de qualquer amostra, seja ou não o que os médicos acham que seja. E se não for comum, ou se o paciente estiver em antibióticos por muito tempo, se não responder ao tratamento, então é necessário um meio adicional, tal como o meio de Lauerstein-Janssen para recuperar micobactéria, ou uma membrana para vírus, ou uma placa adicional agar-agar para recuperar a cantomeba. Agar-agar é a de cima aqui. Parece suave nele, dá para cultivar a cantomeba. Você faz a raspagem, coloca no centro da placa e semeia E. coli vivo ou morto. A cantomeba caminha para comer o E. coli. Essas pequenas bolsas são cistos onde a cantomeba comeu todo o E. coli, então não há mais comida e por isso estão assim. Um esfregaço adicional que pode ser feito quando a úlcera é rara é a técnica de Ziehl-Neelsen, e você verá a micobactéria na esfera. Esta é a L-Janssen mais baixa que pode carregar na micobactéria. A média de dias para isso é cerca de 3 dias, mas pode ir a 7. E a preparação para endoftalmite depende se você tem vítrus direto ou câmera anterior direta. Você pode pingá-los diretamente no agar-sangue ou agar-chocolate. E este mostra as gotas do Staphylococcus epidermis na placa. E este cresce dentro de 24 a 48 horas. Mas, em geral, a análise seria de novo coloração Gram e Giemsa, agar-chocolate, agar-sangue. E aqui acrescentamos um meio de cultura CDC, uma placa Sabaru para fungo, a placa anaeróbica para P. acnes e outra para anaeróbica, e o tioglicolato para melhorar o crescimento de organismos na amostra pequena. Em geral, dá para recuperar 95% de todos os patógenos, bactéria e fungo em uma combinação de chocolate, sangue e tioglicolato. Esses 3. Mas se a amostra for pequena, pode usar chocolate e tioglicolato. Porém, para recuperar micobactéria é preciso um meio especial. Este é o nosso prazo para a bactéria. Se vocês ligarem para o laboratório, eles poderão dar alguns resultados preliminares em 18 a 24 horas. Fungo, 24 a 72 horas. Entretanto, há alguns fungos que têm crescimento lento. Se colocarmos no Cardia, poderemos demorar um pouco mais, até 4 semanas. A cantomeba levamos geralmente 72 horas para cultivar. Em 24 horas, conseguimos um crescimento de 1/4. E começamos a ver que isso depende da espécie, se é de lentes de contato ou da córnea. Porque a micobactéria, principalmente do tipo não tuberculose, então ela geralmente se desenvolve em 3 dias no sangue. O laboratório de microbiologia pode ajudar o médico a determinar o remédio apropriado, selecionar o antibiótico correto, mas o principal objetivo, as vantagens de ter um microbiologista e fazer o teste de sensibilidade intravitros é poder obter os padrões de resistência local. Como a frequência e o padrão dos seus organismos são diferentes, os resultados da sensibilidade in vitro também são diferentes. Vocês ouviram o Dr. Mello perguntar se havia uma resistência à vancomicina. Aqui isso foi surpresa para nós. A nossa vancomicina para Staphylococcus aureus foi 98%. Notem que não era uma resistência, mas intermediário. Novamente, um dos corolários que ele tinha era que é lenta e quando a resistência aparece, o uso continuado excluirá os micro-organismos mais resistentes, ou continuará a excluir aqueles organismos que são tolerantes ou resistentes.
Portanto, temos no Bascom-Palmer, e esses dados são de 2011 a junho de 2012, isolados de Staphylococcus aureus. Eles eram marcenses, que são intermediários à vancomicina. Aqui estão os resultados da fluoroquinolonas em geral. Como os dados mostram na literatura, todos os dados que o Dr. Mello apresentou, os organismos gram-positivos, são menos que 60%. E para nós, o Staphylococcus epidermis é menos que 40%. Para o resto dos gram-negativos, tudo é em geral muito bom. A moxi é muito boa para gram-negativos, hemófilos e serratia. Mas, novamente, isso foi relatado na literatura. Moxifloxacina talvez não seja o melhor fluoroquinolona para Pseudomonas aeruginosa. Ainda é a cipro. Para Streptococcus pneumoniae, a aminoglicosídeo, seja tobramicina ou gentamicina, não são eficazes. A gentamicina, como monoterapia, não pode cobrir Streptococcus. Entretanto, cobre, em geral, os estafilococcus. Para os áureos é ok, mas para o Staphylococcus epidermis é menos que 90%. O laboratório de microbiologia também pode dar uma ideia das tendências, o que está ocorrendo no seu local. Assim, você pode comparar o cenário nacional ou internacional. Estes dados são do Bascom-Palmer. Notem um aumento progressivo em MRSA nos últimos 18 meses, aumentou para 46%. Além disso, da MRSA, esses também estão resistentes a fluoroquinolonas. Também temos alguma resistência à gentamicina. Apenas para dar uma ideia, esse é um projeto que fizemos sobre MRSA. Adicionamos clorofenicol porque muitas pessoas fora dos Estados Unidos ainda usam clorofenicol como uma droga eficaz. Como eu disse, sua eficácia in vitro dependerá de onde você está, que fonte ocular está avaliando e o tipo de droga. Comparamos os MRSAs da conjuntiva, da córnea e dos tecidos das pálpebras. Vejam que a vancomicina, mesmo aqui, há uma diferença. A córnea tem menos do que os tecidos ou a conjuntiva. Mas vemos um espectro de diferença na sensibilidade para a gentamicina entre as fontes e também entre as conjuntivas. Isso porque as infecções da córnea tendem a ser mais em função de cuidados da saúde comparadas à conjuntiva. Portanto, esperamos que qualquer isolado de uma fonte que foi associada com cuidados de saúde tendam a ser mais resistentes por causa da exposição a antibióticos de espectro mais amplo ou pelo uso prolongado de antibióticos. O laboratório de microbiologia pode ser usado para avaliar novos antibióticos. Fizemos um estudo para Bosch Lomb de avaliação de isolados R contra bezifloxacina. Acho que fomos o primeiro grupo a fazer isso por fontes. Ser capaz de delinear os padrões de resistência ou de sensibilidade por fontes. Este estudo foi aceito para publicação pendente no Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics. Nossos achados foram que esses eram Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis e Staphylococcus epidermidis resistente à metacilina e sensível à metacilina. Portanto, no geral, bezifloxacina teve o menor MIC do que qualquer outra fluoroquinolona, mas dependendo da fonte. Para a conjuntivite, bem, na verdade, bezifloxacina tem o menor MIC comparado ao Fluramoxi e Cipro. Também há uma diferença nos MICs de sensibilidade à vancomicina. E isso decorre dos cuidados da saúde. Portanto, há uma coisa que vocês precisam saber. Se os seus pacientes foram tratados por longo período ou longa exposição a antibiótico, vocês devem suspeitar de alguma resistência. Se no paciente que apresenta conjuntivite aguda vocês suspeitarem que é bactéria, ela provavelmente não será resistente. Mas se tiver uma córnea em tratamento por alguns meses, com antibióticos reforçados ou monoterapia, você deve esperar que o organismo será resistente. Dependendo da fonte, você terá um MIC diferente in vitro. Mas os resultados terapêuticos para isto dependem de diversas coisas,
como vocês viram o Dr. Mello falar. Depende do antibiótico, do seu paciente e do micro-organismo. Como esses três interagem entre si e como esses três interagem determina o resultado da escolha do antibiótico. Portanto, olhamos para a farmacocinética. Como a droga é absorvida no paciente? Como os organismos e o antibiótico interagem? E depois, o paciente e o micro-organismo. O sistema imunológico do paciente está comprometido? Sua superfície ocular está imunocomprometida? Este é um organismo conhecido como um micro-organismo virulento que invade a córnea? Ou é um oportunista que precisa de algum tipo de ajuda para invadir a superfície ocular? Ou o uso de esteroides, ou o uso prolongado de antibióticos? Resumindo, por que a microbiologia? Vocês precisam da microbiologia porque os micro-organismos que causam infecções oculares estão em mutação. Vocês podem usar a microbiologia para detectar o surgimento de novas doenças, também para ajudar na identificação da volta de velhas doenças. A microbiologia pode ajudar o médico a avaliar novos agentes terapêuticos como besifloxacina ou qualquer outra droga lançada ou novas combinações de diferentes drogas. A microbiologia também pode ser usada para desenvolver novas informações sobre patógenos conhecidos como Staphylococcus aureus e Staphylococcus epidermidis. Mas o que é mais importante é que pode munir os oftalmologistas com informações sobre como estarem mais alertas sobre patógenos emergentes, sobre resistência emergente a antibióticos e assim poderem ficar na linha de frente para stewardship na oftalmologia. Obrigada.